Bem-vindos ao programa Raízes Judaicas na TV Judaica. Hoje o meu convidado é o ilustríssimo Dr. Cláudio Lotenberg. Prazer recebê-lo aqui, que honra. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer, é todo meu. Dr. Cláudio, conte pra gente um pouquinho das suas raízes. Eu sou filho de Marcos e Cecília Lotenberg. Meus pais são filhos de judeus imigrantes da Europa. Os meus avós paternos vieram de Odessa, que é onde a gente sabe que está localizada a Ucrânia. Naquela época era a Rússia. Do lado da minha mãe, da Polônia, e eles vieram quase que simultaneamente nos anos 20 do século passado para o Brasil. Minha mãe nasceu no Brasil, meu pai veio com 6 meses. Foi na minha casa que eu aprendi muito a respeito da tradição judaica. Não dentro da ortodoxia, porque minha família não era religiosa em absoluto, mas era uma família muito comprometida com os valores. Meu pai era uma pessoa que trabalhava pela comunidade, tinha uma atividade bastante concentrada nas organizações da comunidade, e foi dele que, na realidade, eu herdei o meu compromisso do ativismo comunitário. Era um homem sério, trabalhador, um homem de extremo caráter, uma pessoa que procurava sempre fazer o bem. Nunca vi meu pai, e minha mãe também, fazer qualquer tipo de comentário ruim a respeito das pessoas. Minha mãe era uma pessoa, uma senhora que cuidava do lar, muito embora fosse formada na área de nutrição, mas ela se dedicou a cuidar da educação dos seus filhos. Eu tenho 2 irmãos, e ao mesmo tempo cuidou muito da sua mãe. Nós crescemos na companhia de minha avó, chamada Luísa Garfinkel, com quem eu tive muita afinidade, muita proximidade. Ela veio a falecer no início dos anos 80, quando ela faleceu, minha outra avó veio morar conosco. Portanto, era uma relação muito intimista, de natureza familiar, da qual eu me orgulho muito. Me ensinaram muito e sou muito daquilo que sou, graças à dedicação desses meus ancestrais. Que lindo, e o senhor fala com muito amor das mulheres da sua família. É verdade. Eu não só falo, como escrevo, né? Eu tive não só as mulheres da minha família, falo muito da minha avó Luísa, da minha mãe, falo da minha esposa, da Ida, mas falo de outras mulheres que tiveram muita interferência na meu crescimento enquanto ser humano, enquanto profissional. Fui muito próximo de uma tia chamada Rosa Garfinkel. Eu tinha por ela carinho enorme, uma pessoa com uma firmeza, uma pessoa que era uma líder, absolutamente impecável na maneira de conduzir. Ela era mãe de Jaime Garfinkel, que é um empresário de muito respeito no nosso meio. Tinha relação e mantive relações com algumas pacientes mais velhas, mais idosas, pessoas que me ajudaram, me aconselharam. Então, eu sou muito grato. Lógico, com a Ida, isso se cristalizou. A Ida é filha de sobreviventes do Holocausto. A minha sogra conviveu muito comigo. Meus filhos tiveram contato próximo com a minha sogra. Minha sogra passava todos os finais de semana conosco na nossa casa de campo. E, portanto, essa convivência, particularmente com a Ida, que me deu a estabilidade, o carinho, o respeito, para que eu pudesse trilhar esses desafios todos durante esses anos. Fora e dentro da comunidade, eu sou muito grato àquelas que eu chamo as mulheres da minha vida. Que lindo, que lindo. Ainda mais agora se aproximando março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tão bonita essa homenagem que o senhor está fazendo, trazendo a raiz forte da tradição e dos costumes judaicos passados por o senhor. Aliás, a mãe, no papel da religião judaica, tem um papel muito importante. A gente muitas vezes vê elas questionando, né, dentro do cenário religioso, na sinagoga, a mulher talvez não tenha um protagonismo, mas a ela foi reservado o papel mais importante, que é o papel de procriar. E ela tem dentro disso uma perspectiva de, durante 9 meses, depois dos primeiros 2, 3 anos amamentando. Portanto, a religião valoriza muito o papel da mãe, embora não dentro do protagonismo da ortodoxia clássica, mas como um elemento que nutre e dá e alimenta os valores para uma criança que está sendo criada. Sem dúvida nenhuma, que lindo. O senhor sempre falou muito com carinho, além da sua mãe, da influência do seu pai, como um exemplo que te moldou como ética de trabalho, como visão de mundo. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa importância dessa aproximação e conexão do seu pai agora? O meu pai faleceu em 1991.
portanto, muitos anos atrás. É verdade. E meus filhos muitas vezes até perguntam: pai, acho que você gostava mais da mamãe do que do papai. O que não é realidade. É que eles conviveram durante um período que minha mãe vivia e não com meu pai. Mas meu pai era uma pessoa muito reta e muito íntegra, um trabalhador, um homem que saía todos os dias de manhã e podia faltar alguma coisa para ele, mas ele nunca deixou que faltasse alguma coisa para os seus filhos. Meu pai nunca deixou uma pendência para que nós tivéssemos que acertar por ele, quer seja em vida ou quer seja quando falecido. Meu pai honrou o nome, meu pai era uma pessoa que era querido e respeitado por todas as pessoas. Da mesma forma que ele se encontrava com empresários importantes, ele era membro atuante da Câmara de Comércio Brasil-Israel, ele frequentava grupos, ele foi presidente de associações comerciais, ele ao mesmo tempo tinha um carinho por pessoas que tinham talvez uma condição econômica não tão privilegiada e mesmo dentro de uma hierarquia social. O dia que ele faleceu, eu fui ao estabelecimento onde ele tinha a sua pequena fábrica de gravatas e quando nós estacionamos o carro, o garagista ficou assustado que ele não estava lá. Cadê o senhor Marcos? Eu falei, faleceu. E ele foi caminhando comigo durante o Largo São Pedro, Parque Dom Pedro, até a fábrica do meu pai. Lá ele contou que meu pai, todas as quintas-feiras, ele fazia um jogo de loteria esportiva. Com ele, o ascensorista e o zelador do prédio, onde ele tinha o tal estabelecimento. Ele, logicamente, pagava por esses jogos. Ele dizia, seu pai era o nosso sócio. Quando ele chegava na segunda, ele ia conferir os jogos com a gente, tomava café, tratava a gente muito bem. Então eu acho que muito daquilo que eu absorvi, mas principalmente, hoje eu vejo com meus próprios filhos, é uma raiz daquilo que eu vi em relação ao meu pai. A educação não é aquilo que a gente ensina, e sim aquilo que a gente pratica. E foi no exemplo do meu pai que eu ganhei muito das características que faço questão de assumir no meu cotidiano e transmitir para os meus próprios filhos. Que lindo, maravilhoso. E também na oftalmologia, né? E como conceito de tikkun olam, de uma retificação do mundo. E como que se chegou a esse desejo da medicina? Bom, em primeiro lugar, nós judeus temos um respeito muito grande pelos médicos. Os médicos têm um papel, que é um papel múltiplo, ele não é um papel unicamente técnico, muito pelo contrário, ele é pessoa de confiança, ele é pessoa que às vezes entra, inclusive, para resolver o problema de conflito de natureza familiar. Ele orienta, às vezes, o filho de um paciente em relação à carreira. Então, esse papel do médico, que é um papel de um líder, quer seja em questões médicas ou não, sempre alimentou, e meus pais tinham muita admiração pelos médicos. Eu tinha médicos em quem eu me inspirei, pessoas que cuidavam da saúde dos meus familiares, professor Marcos Woloski, professor Emílio Matar. Então, é um tipo de visão bastante respeitosa. Além disso, eu tenho o privilégio de ter um irmão que é médico, chamado Simão Lotenberg. Simão é uma referência. Simão é uma pessoa do bem, é um homem muito prestativo, absolutamente pacato, tranquilo, muito mais que eu, e alguém que sempre me inspirou e que me permitiu ser aquilo que eu quis ser. Porque às vezes os irmãos competem, com meu irmão nunca tive isso, muito pelo contrário. Ele foi um guardião no sentido de abrir as portas e me encaminhar. Então eu acabei me apaixonando, virei médico, confesso até, meu pai ficou um pouco frustrado, que quando eu fazia oftalmologia, ele falou, filho, acho que você não gosta muito do trabalho. Sei que onde ele estiver hoje, ele está um pouco arrependido, né? Porque o que eu gosto mesmo é de poder trabalhar, fazer o bem para as pessoas, e numa área que é uma área nobre, devolver a visão para as pessoas. Nossa, isso é um privilégio. Sem dúvida nenhuma. Os olhos são a nossa porta da alma, né? Sem dúvida alguma. É muito bonito mesmo. A questão da medicina e a questão da fé judaica, da espiritualidade, como que o senhor conecta esses dois valores? Na realidade, os médicos têm uma tendência de serem muito cartesianos. Eles querem entender muitas coisas pela lógica. E depois, com o tempo, eles percebem que não é bem assim, que não é porque a gente não entende, não sabe explicar, que aquilo não existe. Aliás, é de Einstein, né? A frase na qual que nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado a gente conta. E eu acho que essas coisas se somam. Aliás, o próprio Einstein dizia que a religião sem a ciência, ela é cega e a ciência sem a religião, ela é manca. Portanto, são coisas que andam de maneira absolutamente
associadas. Eu tive uma formação religiosa importante, eu fui cantor de sinagoga, eu estudei durante 9 anos na congregação Hazan? israelita paulista, fui Uau, que Hazan. lindo. Eu estudei em Israel pensamento judaico, eu estudei em Israel estudos do Holocausto, O eu senhor tive chegou a uma morar? vocação durante 2 meses, eu não morei em ok. Israel, Uhum, mas eu tive uma vida muito intensa. uhum. E eu me inspiro muito naqueles rabinos que eu conheci, o relacionamento com o Rabino Sim. Sobel, que foi Ah, meu sim. amigo pessoal, depois os rabinos hoje, que são nossos rabinos que vivem dentro do Uhum. contexto da nossa comunidade. Então, eu sempre tentei alimentar as duas coisas. Eu acredito que a medicina, ela, quando vista dentro de uma perspectiva humanista, ela é mais rica. E para a gente poder enriquecer o lado humanista, provavelmente é na religião que a gente tem o maior ponto de enriquecimento e de inspiração. Então, a gente não precisa ser judeu só na ortodoxia, a gente pode ser judeu, muitas vezes de uma maneira muito leve. Sem Quer dizer, dúvida. Spinoza tinha um Uhum. conceito da religião. Então, eu tenho certeza absoluta que o que me fez mais diferenciado em vários vertentes foi porque eu nunca deixei a religião. Em casa nós temos algumas tradições, seguimos algumas coisas. Uhum. O Shabat nos é absolutamente imperdível. Nós respeitamos o horário das rezas, meus filhos, onde estejam, eles no momento do Shabat se comunicam comigo. Nós nunca saímos de casa sem o Shabat ter sido feito, sem Sim. jantar juntos. É lógico que hoje a sociedade dinâmica, quer dizer, não somos Sem ortodoxos dúvida. ao Uhum. ponto de respeitar o Shabat dentro da perspectiva mais tradicional, mas o Shabat é um ponto importante, assim como as grandes festas, Pesach, Rosh Hashanah e agora Purim, que também nós estamos vivendo, que é um momento importante. Verdade, é muito importante mesmo. O Hospital Einstein, nós estamos falando de medicina já agora, que o senhor preside já o Conselho Deliberativo do hospital. Como é esse desafio de manter a identidade israelita dentro do hospital, com os valores de Tzedakah, com uma referência que o senhor traz para dentro do hospital? Os valores judaicos da sociedade beneficente que mantém o hospital são muito claros, eles são repetidos todas as vezes que nós falamos. Refuá, que é saúde, Tzedakah, que é justiça social, Hinur, que é ensinamento, e Mitzvah, que são as ações positivas, são sistematicamente repetidos nas nossas falas, tanto por mim quanto pelo próprio Sidney Kleiner, que hoje preside a organização. Nós temos isso dentro do processo de educação dos nossos colaboradores. Embora o Einstein não seja uma instituição feita para a comunidade, ela foi criada pela comunidade e nós sempre fazemos questão de dizer isso. Nós tivemos a oportunidade de participar por uma série de processos acreditatórios. Recentemente fomos identificados como a 16ª melhor organização de saúde no mundo. Que lindo. E fizemos estudos de razões por que isso acontece. E um deles justamente retratou. Muito possivelmente a organização é assim porque nós temos dentro dela uma obsessão que é muito judaica, que é uma obsessão pela excelência e pela qualidade. Sem dúvida nenhuma, é um dos hospitais mais importantes do mundo, né? A gente ouve falar bastante dos valores que tem dentro do hospital Albert Einstein, bastante intenso. E também a sua passagem pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo foi muito marcante. Sim, porque nós começamos, em pouco tempo que ficamos, reiniciamos 2 hospitais que estavam no papel e não tinham sido iniciados. O Hospital de Cidade Tiradentes e o Hospital do Mboimirim. Então, esses 2 hospitais, eles estavam no papel e nós fizemos questão de poder reeditar eles estão hoje funcionando, são 2 hospitais. Um deles, inclusive, é um hospital que é orgulho. O Mboimirim foi o melhor hospital público da área de Covid. Então, também ali na área pública, o Einstein acabou fazendo um trabalho importante, mas foi muito inspirado. Passar pela Secretaria da Saúde é muito importante. Por quê? Porque, de certa forma, para nós que estamos no mundo da saúde privada, enxergar a realidade do Sistema Único de Saúde num país que cultiva a saúde como um direito universal é, sem dúvida alguma, um entendimento de que o privado e o público têm que andar de forma conjunta. Nós padronizamos remédios, nós tivemos a oportunidade de poder informatizar das 530
230 unidades básicas de saúde e 480. Uau. Então, tudo isso foi um esforço conjunto, um trabalho onde nós tivemos o companheirismo do querido ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro José Serra, que nos deu o privilégio a nos convidar para trabalhar nessa função e, portanto, isso marcou realmente até uma quebra de paradigma, de que o privado pode participar do público e que o público pode estar presente do privado. Que maravilhoso, que experiência incrível, né? Trabalhar para o público, para a sociedade brasileira, isso traz um grande benefício, tanto pessoal quanto público, né? Do geral. A gente já volta. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui no programa Raízes Judaica com o Dr. Cláudio Lotenberg. Dr. Cláudio, estamos vivendo uma revolução incrível da inteligência artificial. Como garantir que a tecnologia na medicina sirva para humanizar o atendimento e não para afastar o médico do paciente? A tecnologia jamais deixou de humanizar o atendimento médico. Ela simplesmente deu ao médico a possibilidade de alocar o seu tempo dentro da melhor prerrogativa e dentro da melhor necessidade. Em primeiro lugar, porque ela trouxe uma aproximação entre o diagnóstico e a terapêutica. Porque quanto mais rápido você faz o diagnóstico, mais preventivo você é e menor dano o paciente terá. Além disso, ela trouxe uma grande propriedade na questão das terapêuticas. Então, toda a questão dos medicamentos, toda a questão dos novos recursos hoje, como os CAR-T-cells, tudo isso representa um ganho em termos de qualidade assistencial. Onde existe uma preocupação é quando você cita a questão da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela de certa maneira, ela ajuda com que tudo aconteça de uma maneira mais rápida, porém de uma forma muito mais segura. Para que a inteligência artificial funcione adequadamente, ela não pode ser simplesmente utilizada por um leigo que não tem conhecimento de medicina. Os trabalhos que são publicados mostram que no momento em que um leigo usa a inteligência artificial, o grau de sucesso na resposta é ruim. Porém, no momento que ele está ao lado de um profissional médico para fazer esses mesmos questionamentos, ou seja, e aí com um critério de natureza de quem entende, a qualidade da informação da inteligência artificial é muito melhor. Então, o médico não está sendo lateralizado. Mas, em algumas questões, ele vai ter sim a oportunidade de ter as suas bases de dados mais bem organizadas e, consequentemente, trazer respostas mais objetivas, mais factuais e mais conclusivas, dentro de uma margem de tempo muito maior. Agora, não existe máquina, não tem inteligência artificial que constrói relacionamento de empatia, confiança, sentimento de compaixão. Então, o médico vai sobrar agora não só se debruçar sobre as questões técnicas de ajudar a utilização dessa inteligência artificial, mas conferir e dar ao paciente aquilo que ele mais precisa, que é a humanização. É uma questão de a gente saber utilizar de forma adequada e não há por que a gente temer isso, principalmente pelos bons profissionais. Sem dúvida nenhuma. E a questão da saúde no nosso país? Como que o senhor vê o avanço nessa tecnologia, na melhoria? Olha, a saúde no Brasil, nós temos que olhar primeiro o tamanho do Sistema Único de Saúde. O Brasil tem o maior sistema universal de saúde. Cerca de 75% da população depende de um financiamento de natureza pública. É um desafio enorme. O Sistema Único de Saúde, ele é inspirado no modelo inglês, mas lá a população inglesa deve ser aproximadamente um terço ou metade do que é a população brasileira. Então é um desafio muito menor num país que tem uma renda per capita muito maior e num PIB muito maior. Não obstante a isso, o Brasil avançou muito. O Sistema Único de Saúde nos trouxe uma série de vantagens e oportunidades. Foi ele justamente o responsável pelo fato de que a tragédia no número de mortes durante a pandemia não fosse ainda maior do que foi. Existem programas importantes, as ações de imunização, existe a iniciativa de programa de saúde na família, com
equipes completas, com equipes incompletas, então avançou-se muito, e aí estão os resultados. Expectativa de vida no Brasil hoje ultrapassa os 70 anos, e se a gente voltar 30 anos atrás, era da ordem de 50 anos. Verdade. Então temos que reconhecer tudo isso. É claro que nós temos aí questões que são importantes, e elas passam por toda a natureza. Os terapeutas, as terapias complexas, de alta complexidade, a questão da implantação da própria telemedicina, que é uma ferramenta muito importante, desafios de internet, a utilização da inteligência artificial, a questão da utilização de robô, quer dizer, a robótica é algo que agrega muito valor em termos de segurança para os pacientes. Então isso requer investimentos, mas eu acho que isso tem sido feito de uma maneira bastante criativa, inclusive nos últimos anos, com a incursão do sistema privado. Quer dizer, quando a Constituição garante o acesso à saúde, ela não proíbe o privado de existir. Muito pelo contrário, ela prevê a existência do privado, quer seja financiando parcela da população, quer seja executando aquilo que é financiado pelo público. Então eu vejo que caminha de uma forma adequada. E temos mais coisas para falar. Por quê? Porque por ter uma população de alta demanda que consome muita coisa, é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de um complexo industrial da saúde. Ou seja, é ali que a gente pode desenvolver parques fabris, áreas de inovação, com geração de emprego e conhecimento. Então, eu acho que nós avançamos, ainda estamos muito distantes, mas não é só o Brasil. Veja que os Estados Unidos também têm problemas e é um país que gasta muito mais em saúde do que o Brasil gasta. Na Europa, menos. Agora, é uma questão de nós começarmos a discutir, rever. Falar sobre saúde não é tratar da saúde somente da doença. Tratar sobre saúde é falar sobre as questões do etarismo, o envelhecimento, doenças crônicas, hábitos de vida. Aliás, quando a gente quer falar de etarismo, a gente quer dizer de vida com autonomia, conforme vai envelhecendo, as questões, por exemplo, de alimentação, de sono, atividade muscular, as questões envolvendo bons relacionamentos, tudo isso faz parte de uma cesta de elementos que nada tem a ver com prática médica assistencial, mas que tem que ser tratado com igual rigor. Por quê? Porque repercute positivamente com um envelhecimento de natureza saudável. Existe um autor chamado Peter Attia, que tem um livro muito interessante chamado Outlives, onde ele discute muito isso, o conceito de health span, e ele fala muito a respeito do lifespan, ou seja, não basta só envelhecer, a gente tem que envelhecer melhor e com autonomia. É verdade. E hoje a gente vê muito essa questão do né, do cuidado com a saúde, para que não venha precisar tanto usar as questões médicas tradicionais, isso. Por isso que justamente a gente insiste, quando vai falar com os nossos pacientes, sobre questões de qualidade de vida. Isso. Então, quando a gente traz isso, né, na questão de memória, a correlação de algumas coisas que eventualmente têm que ser tratadas, a questão da musculatura das pernas, que ajuda muito a recuperação, a taxa de sucesso em pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva tem a ver muitas vezes com a musculatura das pernas, os membros inferiores. Então, são questões que a gente tem que tratar a vida inteira e não só no episódio agudo da doença. Isso é importantíssimo, né? Uma informação grandiosa, importante. A questão da fisioterapia, o senhor acha que ela é uma parceira na reconstrução? Não resta a menor dúvida, a fisioterapia nada mais é do que a reabilitação. Ou seja, alguém é tratado e quando sai, logicamente, está fragilizado. Então a reabilitação é um processo orientado por um profissional treinado para isso, para que possa reinserir a pessoa e suprindo e ajudando ela a recuperar as limitações que ela adquiriu em função de um processo mórbido. Então eu acho que é sim um grande coadjuvante e a gente tem que saber como utilizar e tem que saber como recomendar. Maravilhoso. Para o senhor, o que define um líder de saúde? É uma técnica? É uma sensibilidade social? O que define? Olha, falar sobre o perfil de liderança é muito amplo, né? Um líder é alguém que talvez tenha uma capacidade de estabelecer pontos de referência e sensibilizar uma comunidade ou aqueles que eles servem a ponto de convencê-los a segui-lo e, evidentemente, buscar objetivos que às vezes não são tão óbvios. Na área da saúde, uma liderança é alguém que consegue, de fato, envolver a sociedade para que ela possa entender que a saúde é um grande valor. A saúde, sem dúvida alguma, é o grande diferencial. E a gente está acostumado a tratar da saúde quando vai precisar da saúde enquanto
ser doente. Então, uma pessoa que tem o papel de liderança é alguém que consegue enxergar oportunidades de fazer algo melhor. Nós temos vários perfis de líderes na área da saúde. Temos pessoas que se preocupam em áreas específicas, determinadas doenças. Nós temos pessoas que são líderes na área de apropriação tecnológica. Nós temos líderes em saúde que se dedicam às questões da formação de talentos, de pesquisa. Portanto, definir o que é o papel de um líder em saúde é realmente muito difícil. Mas o Brasil, graças a Deus, tem uma série de talentos, pessoas que, de fato, vêm agregando, renovando, inovando e buscando contribuições efetivas para um processo de assistência médica no país que tem melhorado e tem, na verdade, trazido dados importantes, como tive a oportunidade de falar no bloco anterior. Sobre a questão dos estudos da medicina hoje nas faculdades do Brasil, o que o senhor indicaria, o que o senhor acrescentaria para esses cursos de medicina que às vezes, por exemplo, existe faculdades que curso de medicina online? Isso não existe, né? A medicina online, para mim, é uma medicina que inexiste, né? Nós falamos tanto da questão da telemedicina, falamos tanto da saúde digital, do mundo da digitalização e da inteligência artificial, e são preocupações que são legítimas. Agora, o outro extremo é justamente imaginar que alguém pode se formar médico sem ter contato humano. Muito pelo contrário, quando a gente vê as boas faculdades de medicina, elas têm verdadeiros centros de relação, de simulação realística, onde as pessoas são treinadas com atores para justamente poder ter, no contato direto, a capacidade de transmitir empatia, segurança, confiança, compaixão. Então, eu acho que esse tipo de formação não dá. Segundo lugar, eu acho que as faculdades de medicina, obrigatoriamente, têm que ter parques de treinamento, que significa dizer bons hospitais, onde eles possam, de fato, de maneira responsável e cuidadosa, levar os seus alunos para que eles possam se desenvolver exercitando e fazendo e praticando aquilo que eles vão fazer durante toda a sua vida. Fora isso, eu acho que as boas faculdades, elas têm que ter um compromisso que vai além do tecnicismo. Quer dizer, você falou agora há pouco sobre a questão da liderança. O médico não é simplesmente um técnico. O médico, ele tem que ser um líder. E tanto que eu falo com aqueles jovens que vêm para conversar conosco, quando você vê uma porta da parte técnica, a parte técnica, a rigor, você pode aprender a qualquer momento. Já o sentido da liderança é algo que você tem que incrementar com várias outras oportunidades, lendo livros, não só de conhecimento médico, mas de conhecimento geral, falando sobre a religião, espiritualidade, questões filosóficas, questões de formação até de natureza política. Por quê? Porque a saúde tem que ser financiada. Existem políticas públicas de saúde, a gente tem que priorizar, existe economia de saúde, quer dizer, essa visão mais holística, eu acho que as faculdades, para que elas fossem boas de verdade, elas deveriam estar preocupadas em conceder para cada um dos seus alunos. Importantíssimo esse assunto, porque hoje os jovens, nós tivemos aqui a Lígia, que ela veio de Minas Gerais e ela está se formando na Universidade Federal de Minas Gerais. E ela nos contou um pouquinho sobre o curso de medicina dela, que é exatamente isso que o senhor falou, que ele é prático. Não existe curso de medicina que não seja prático. Sem dúvida. Isso Quer dizer, faz tem uma que ter uma diferença base muito teórica, grande. mas tem que estar em contato pessoal, Exato, sem porque dúvida. a relação humana é absolutamente vital. O médico é um ser de contato humano. Então ele precisa treinar nesse ambiente. Por quê? Porque é aí que ele se desenvolve como ser humano. Muitas vezes o que o paciente procura não é um apoio técnico, isso ele pode encontrar de várias formas. O que ele busca é um apoio de natureza humana, quer dizer, eu não posso conceber uma faculdade de medicina que não seja feita de maneira presencial na relação que é tratada no contato entre dois seres humanos. Sem dúvida, importantíssimo. Bom, nós estamos aqui à frente de um líder tanto na medicina quanto na comunidade judaica. O senhor à frente da CONIB, representando a comunidade judaica, momentos de grande tensão da questão do antissemitismo aqui no Brasil. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre esse momento que vivemos hoje? É um momento difícil, porque nós temos assistido uma banalização do discurso de ódio. Isso não acontece só com a comunidade judaica, isso acontece com toda e qualquer minoria. A gente vê isso nos campos de futebol, a gente vê recentemente uma visitante do exterior que estava aqui, foi presa, por um ato discriminatório com uma pessoa lá no Rio de Janeiro. E parece que o ambiente das mídias sociais favorece isso.
Porque no presencial nem sempre a pessoa se sente confortável para demonstrar esse sentimento de discriminação. Mas quando você está na área da mídia social, essa liberdade ganha um espaço muito importante. Então, nós vivemos uma crise alimentada por esse incremento chamado mídia social, que dá uma autonomia e dá uma autoconfiança que, de certa maneira, fortalece o sentimento que nós temos hoje discriminatório. Em relação a nós judeus, isso faz parte da nossa própria história. O antissemitismo não é novo. O antissemitismo teve aí uma série de raízes na sua constituição. Nós, durante a Inquisição, tivemos um antissemitismo que era um antissemitismo de natureza circunstancialmente religiosa. Era o fenômeno da conversão. Quantos e quantos cristãos novos vieram aqui para o nordeste do nosso Brasil? Várias dessas famílias que ali se estabeleceram, elas nem sabem que eram judeus no passado. Não. Depois nós tivemos um período envolvendo a Segunda Grande Guerra Mundial, quando a discriminação em relação a nós, o antissemitismo, ganhou uma natureza de visão racial, se assim podemos dizer. A raça ariana, a raça superior. Os culpados, judeus, negros, pessoas com problemas físicos, ou seja, nós puxamos a questão da discriminação, mas não foi só conosco, nós fomos os que mais sofremos. E mais recentemente, o antissemitismo que vem transvestido de um sentimento de deslegitimização do Estado de Israel. Depois da Guerra de Gaza, e aí eu tive a oportunidade de estar na liderança da comunidade, nós vimos que o número de citações antissemitas cresceu muito. Por quê? Porque banalizou-se e comparou-se de forma imprópria. Então, essas comparações são comparações equivocadas e que, na realidade, são inaceitáveis, onde aquilo que acontece em Israel muitas vezes é comparado a cenários que nada têm a ver com Israel e dito por pessoas e por líderes que têm o poder de voz, isso normalizou. Nós tivemos nas redes monitoradas pela CONIB 225 mil citações de natureza antissemita, atingindo mais de 160 milhões de pessoas. Levando-se em consideração que 50% da população não sabe o que foi o Holocausto e que os outros 50% vai saber qual é o grau de profundidade, muito possivelmente nós vimos ser promovido um verdadeiro curso de formar antissemitas. Então nós temos um trabalho importante nesse momento de conscientização, de educação e de uma reversão. Porque tudo que começa com os judeus não acaba com os judeus. E vamos falar disso já já no próximo bloco. Já voltamos. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. voltamos a apresentar. Estamos de volta aqui no programa Raízes Judaicas com o Dr. Cláudio Lotenberg. Estamos falando aqui do antissemitismo enorme aqui no Brasil, né? O senhor trouxe aqui dados e isso é muito sério que a gente vem vendo. Infelizmente, esse crescente antissemitismo também é global, né? Como que a CONIB tem trabalhado na educação e no diálogo para combater o discurso de ódio e a desinformação? O combate ao antissemitismo ele é pautado por duas linhas, predominantemente. E quando surge a manifestação de natureza antissemita, nós notificamos, se não ocorre uma retratação ou um reposicionamento, nós processamos quem faz isso. Infelizmente, a demanda acabou sendo muito grande. Então, essa é a ação de natureza aguda, compensatória. Por outro lado, nós temos trabalhado muito, estabelecendo pontes com outras minorias, buscando relacionamento mais próximo com as autoridades governamentais, sensibilizando e ocupando os espaços da mídia toda vez que nós sentimos que existe uma necessidade de um esclarecimento real. Nós não podemos permitir que aquele que retrata um fato o faça dentro da natureza ideológica. Por quê?
Porque a ideologia ela é transitória. Nós tínhamos uma época, antes da queda do Muro de Berlim, em que nós tínhamos duas linhas que nitidamente se contrapunham. A ideologia de natureza capitalista e a ideologia de natureza socialista ou comunista, como alguns talvez prefiram generalizar. Entretanto, nesse mundo onde esses setores se conversam, mas não necessariamente convergem em todos os pontos, nós entendemos que existe uma necessidade de esclarecer qual o papel e qual é a história do povo judeu. E aí, como eu disse, primeiro as questões de natureza religiosa, as questões de natureza racial, mas nesse exato momento a preocupação central diz respeito às questões de Israel. Israel é a única e grande e verdadeira democracia que existe no Oriente Médio. Cercada por uma série de inimigos, tenta sobreviver e sobrevive desde a sua partilha. Então, em 1948, quando foram lá estabelecidos 2 estados, o Estado de Israel decidiu que conviveria com o Estado palestino. Sucede que o Estado palestino não quis. Por quê? Porque influenciado pelos países árabes que disseram que iriam expulsar o Estado de Israel. Isso acabou não acontecendo, Israel prosperou, tivemos aí uma série de momentos, eu poderia aqui discorrer um verdadeiro tratado de história para falar sobre isso, mas o fato é que Gaza, hoje que todo mundo fala, estava na mão do Egito. Exato. O Egito simplesmente largou Gaza e Israel cuidou de Gaza até 2006 e Gaza está na mão dos palestinos desde lá até o presente momento. O que foi feito com toda a ajuda, com todo o apoio da sociedade internacional? Muito pouco em prol dos palestinos. Aliás, por parte dos países árabes, absolutamente nada. O que eles fizeram foi utilizar os recursos aí sob a liderança do Hamas para criar uma verdadeira base bélica com túneis subterrâneos, hospitais montados como verdadeiros sedes de armamento e, portanto, quer dizer, a ideia de um Estado palestino, ela foi sepultada por aqueles que deveriam estar ajudando, mas que na realidade a preocupação que tem é nem com os palestinos e muito menos com Israel, que eles desejam, no fundo, varrer do mapa. Nós temos uma situação complexa, nós temos um grupo que é um grupo que nós chamamos de eixo do mal, e eu acho que é o eixo do mal, que financia as bases terroristas, Hezbollah, Hamas, Houthis. Esses grupos, na verdade, trabalham de forma bastante articulada para destruir o Estado de Israel, mas não é só o Estado de Israel. E o que esses grupos querem, patrocinados pelo Irã, não é a criação também do Estado palestino. Eles querem estabelecer naquela região do mundo um mundo absolutamente teocrático, fundamentalista, onde ocorrerá uma subtração completa, não só do ideário democrático, como de toda e qualquer liberdade. Então, esse esclarecimento, para que as pessoas entendam que essa guerra não é entre o Bibi e algum líder palestino, muito pelo contrário, essa guerra é uma guerra de defesa da sobrevivência do Estado de Israel. Essa guerra é uma guerra pela legitimização de um pleito até dos próprios palestinos. O que Israel tem que tentar fazer, o que está procurando fazer, é libertar os palestinos do Hamas. É isso que Israel procura fazer. Acontece que para alguns simplistas e até para os antissemitas de plantão, fica muito fácil atribuir responsabilidades e com isso acabar patrocinando o crescimento do antissemitismo. O que a Conib faz? Ela age, ela esclarece, ela traz essa luz cada vez que alguém se manifesta de forma imprópria, e infelizmente existe aqui uma visão ideológica também por parte da própria imprensa, que por vezes, claro, a esquerda ficou sem o discurso, então ela hoje tem um discurso de apoiar e patrocinar uma população sofrida como é a população palestina, mas isso tem que ser feito pautado pela verdade. Não é deslegitimizando o Estado de Israel, não é criticando um governo que foi democraticamente eleito que a gente vai criar as condições para a existência de um Estado palestino, que aliás eu defendo, desde que ele seja um Estado que coexista em condições de segurança com o Estado de Israel. Sem dúvida, que haja uma evolução para o povo palestino ali, na questão de economia, na saúde, na segurança das mulheres, das crianças, na educação, né? E principalmente segurança para Israel, né? Eu concordo plenamente com o senhor. Doutor Cláudio, o senhor já falou aqui da importância do papel de Israel em toda essa nossa vivência, da existência do Estado de Israel. Como identidade judaica, como um judeu brasileiro, o que o Brasil tem a ganhar com o estreitamento desse laço com Israel? Eu acho que o Brasil, primeiro, é um parceiro natural de Israel. A criação do Estado de Israel, ela aconteceu quando o presidente da Assembleia das Nações Unidas, que
votou por essa criação era justamente presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, por quem a comunidade judaica internacional tem muita gratidão. Israel tem uma série de intercâmbios com o Brasil. Israel ajuda o Brasil numa série de questões na área de agronegócios, na questão de segurança, ocorrendo mesmo em relação ao Brasil. O Brasil ajuda Israel também, existe um comércio bilateral muito intenso, com tratados que são tratados já assinados há mais de uma década. Portanto, essa relação ela transcende governos. Sucede que o presente momento a gente tem aí governos que não se conversam. O governo do Brasil é um governo de esquerda, orientado por um eixo chamado Sul Global. Ele tem aí um antagonismo muito grande em relação a todo e qualquer parceiro ligado aos Estados Unidos. E Israel é um irmão dos Estados Unidos, tanto que os inimigos de Israel e dos Estados Unidos chamam de Israel o pequeno Satã e os Estados Unidos o grande Satã. Então, lamentavelmente, uma relação que tem tudo para ir bem, que aliás não é o desejo do povo brasileiro. O povo brasileiro ama Israel. Pergunte aos evangélicos, nós temos 60 milhões de evangélicos morando no Brasil. Quer dizer, é uma opinião de uma minoria que lamentavelmente distorceu algo que é muito verdadeiro, que é essa riqueza. Nós temos rapidamente trabalhar para isso, nós temos que restabelecer relações normais. Elas não foram rompidas, mas Israel tem que ter um embaixador no Brasil, o Brasil tem que ter um embaixador em Israel, o Brasil tem que respeitar o modelo democrático de Israel e Israel tem que respeitar o modelo democrático do Brasil. Veja, aqui não estou poupando, estou dizendo que é só de um lado, os dois. O Brasil tem um presidente legitimamente eleito, ele pode ter suas imperfeições, como ele também tem seus acertos, nós temos que dialogar, conversar com ele, assim como Israel. Israel tem seu primeiro-ministro, foi legitimamente eleito, e independentemente das ideologias que não são coincidentes, há que existir diálogo e há que existir aproximação. Tenho certeza que esse sentimento não é só nosso de brasileiros judeus, como dos judeus que vivem lá em Israel. Sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Doutor Cláudio, para encerrarmos aqui, qual o diagnóstico que o senhor faz para o futuro da nossa comunidade no Brasil? Qual seria o tratamento para mantermos nossa união e relevância continuada aqui no nosso país? Olha, o diagnóstico é um diagnóstico de saúde plena. A comunidade judaica é muito ativa. Nós temos aqui as maiores organizações. Você falou do Hospital Israelita Albert Einstein, que é um orgulho. Podemos falar da Hebraica, podemos falar das escolas, das sinagogas, das organizações de assistência social, da organização do próprio cemitério. Quer dizer, é uma comunidade muito ativa, com muita gente que tem um sentimento de empatia muito grande, de coexistência, de solidariedade. Portanto, nós temos muito orgulho, o diagnóstico é muito bom. O prognóstico vai depender do perfil de liderança. Eu acho que nós temos que investir muito na nossa educação e nos nossos valores, mas investir ao mesmo tempo numa política de aproximação com a sociedade maior. Eu acho que nós temos que enxergar a comunidade judaica dentro daquilo que diz respeito aos seus interesses, mas ao mesmo tempo alimentar, para que ela continue sendo aquilo que ela sempre foi, útil, trabalhadora, produtiva e que faça o Brasil florescer. Eu tenho plena convicção de que o prognóstico é muito bom. Portanto, é só continuar fazendo o que nós fazemos e, acima de tudo, com muita paixão. Que maravilhoso, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa Raízes Judaicas, lhe presentear com o meu livro sobre raízes judaicas e os judeus de Sinal, que fala sobre a Inquisição, sobre os cristãos novos no Nordeste, como o senhor mencionou aqui, e se Deus quiser, nós vamos ver nos próximos programas do Raízes Judaicas na TV Judaica. Não esqueça de baixar o aplicativo no seu celular, no seu iPad. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande beijo. Shalom.